eu gostaria de ver, de descobrir como que é a forma da solução geral de uma equação diferencial, como nós vimos, no caso geral, não homogênea. Então, como que é essa solução geral? Então, eu tenho a equação, tá certo? Este é o meu L. Então, eu gostaria de olhar para esta equação. Então, a EDO linear de ordem N. Então, eu tenho L, Y de X igual a F de X. Aqui é o meu Y de X. L é a equação, é o operador que descreve a equação. Tá? É justamente aqui, ó. Este é o L. Ok. Então, esta é a equação linear de ordem N e eu sei que ela é não homogênea. Não homogênea. E eu chamo a equação L de Y de X igual a zero, eu zero aqui, a homogênea associada a esta. Então, dada uma equação não homogênea, eu sempre posso considerar a homogênea associada. Então, só para questão de nomenclatura, a equação Ly igual a zero é a equação homogênea associada. Associada a quem? A esta daqui. Tá certo? Eu pego a mesma equação e zero o lado direito. Esta é a homogênea associada. Tá bom? Então, agora eu vou falar sempre, homogênea associada. Muito bem. E eu gostaria de descrever uma solução geral para esta equação não homogênea. Como encontrar uma solução geral aqui? Primeiro, eu queria fazer a seguinte observação. Eu vou chamar, só para efeito das contas agora, y de x, a solução geral. E eu não sei como que essa solução geral se parece. Solução geral. Tá? Muito bem. Suponha que alguém observa, como no exemplo do início da aula, este exemplo aqui, alguém observa que 3x resolve esta equação. Alguém observou isso. Ou vamos dizer que alguém observou que 2 seno x mais 3x resolve esta equação. Enfim, encontra uma solução que por acaso funciona. Eu vou chamar essa solução que por acaso funciona de solução particular. E não importa, você pode achar uma, a outra pessoa pode achar outra, não importa. Como eu disse, alguém pode achar 3x e alguém pode achar 2 cosseno x mais 3x, que resolve a equação. O importante é que se encontre uma que resolva. Essa é a solução particular. E eu vou chamar, então, seja yx a solução geral de Ly igual a f. E seja yp, isso é o que eu chamo de solução particular, solução também de Ly igual a f. Ok? Então, eu sei que existe uma geral, não sei qual que é a cara dessa geral, e eu consigo uma particular. Agora, eu quero fazer a seguinte observação. Se eu olho para Ly, ou seja, eu jogo a solução geral aqui, quem que eu encontro? F.
Se eu jogo a solução particular aqui, quem que eu encontro? F também. Então, isto é F menos F, que é igual a zero. E este lado, por ser linear, eu sei que L, Y menos LYP nós já vimos que isto é LY menos YP, igual a zero. Tá certo? Opa. Isto é igual. Portanto, esta diferença y menos yp está resolvendo que equação? O que está aqui está resolvendo a equação Ly igual a zero. Portanto, y menos yp é sempre solução da homogênea associada. Então, observando isso daí, nós temos, isto implica que y menos yp, eu vou chamar de yc, e eu já explico o nome, yc, é a solução da homogênea associada. Então, y menos yp, que eu vou chamar de yc, é a solução da homogênea associada a Ly igual a F. Quem que é essa homogênea associada? É Ly igual a zero. Então, esta YC resolve esta equação. Então, na realidade, o que que a gente está vendo? Que para resolver uma não homogênea, encontrar a solução geral, Y, eu preciso encontrar a solução da homogênea associada mais uma solução particular. Então, é como se a solução da homogênea associada complementa a solução particular. Por isso que o C é a solução complementar. Então, YC é conhecida como solução complementar. Tá certo? Complementa a solução particular. Então, voltemos ao nosso exemplo do início da aula. Vejam, 3x, por exemplo, é uma solução particular. Então, isto pode ser uma solução particular. E isto daqui é a solução complementar. E, de fato, nós vimos na primeiríssima aula que C1 cosseno x, C2 seno x é a solução da equação homogênea associada, que é esta daqui. Nós já vimos que isto é a solução, é complementar. Então, eu tenho a particular e algo que complementa. E vem cá, e se você tivesse me dado outra particular? Pode existir outra particular? Pode. Suponha que ao invés de 3x, alguém tivesse dado 3 cosseno x, ou 2 cosseno x mais 3x. Isto resolve esta equação? A equação não homogênea? Resolve. Porque 2 cosseno x, quando eu substituo aqui, dá zero. E 3x, quando eu substituo aqui, dá 3x.
Então, dá 0 mais 3x. Então, isso é uma outra solução particular. Não tem problema nenhum. E aí, eu coloco aqui, eu sei que a solução geral é a complementar, que eu já encontrei, mais a particular. Estas duas soluções, vejam, este 2 cosseno x, eu posso escrever aqui como C1 mais 2, que multiplica cosseno x. Como a constante é arbitrária, posso chamar de C1 novamente. Ou se quiserem deixar assim, também não tem problema nenhum. O que é importante aqui? Que se eu tenho um dado inicial, como o dado que foi y de 0 igual a 1, y' de 0 igual a 2, nós vimos, encontramos, aqui, ó, nós encontramos C1 e C2 igual a 1 e menos 1. Se eu tenho os mesmos dados iniciais aqui, vai mudar o C1 e o C2, mas a resposta dos dois casos será idêntica. Será cosseno x menos seno de 3x, menos seno x mais 3x. Idêntica. Só que vão mudar os valores C1 e C2, vão ser diferentes dos que eu encontrei aqui, porque a cara da equação é diferente. Tá bom? Mas não tem problema qual é a solução particular que eu coloque aqui. Então, bom exercício. Encontrem o C1 e o C2 nesta formulação porque a gente já encontrou para esta, tá ali, para os dados y de 0 igual a 1 e y' de 0 igual a 2. E prove que eu obtenho exatamente esta solução daqui. Um bom exercício. Ok. Então, nós já vimos essa questão da solução geral de uma equação não homogênea. Então, vejam, eu sou, de uma certa forma, forçada a passar pela equação homogênea associada. Então, vamos desenvolver formas de encontrar soluções aqui. E mais, encontrar soluções gerais. Porque, vejam, eu não consigo encontrar a solução geral da não homogênea se eu não tenho a solução geral da homogênea associada. Então, não adianta dizer, resolve a homogênea associada seno de x, ou constante vezes seno de x. Verdade, mas não é a solução geral. Então, nós precisamos entender como construir essa solução geral da homogênea associada. Ok, para isso, nós precisamos desenvolver uma noção de soluções que são distintas. Primeiro, a equação a homogênea associada, Ly igual a 0, de ordem n, possui N soluções distintas. Opa, o que significa distintas? Não é? Então, a noção que eu quero desenvolver aqui é de linearmente independentes. Como, por exemplo, seno x e cosseno x, do nosso exemplo. Formam duas soluções
Alguém podia dizer, ah, mas seno x e 5 seno x também. Só que um é múltiplo da outra. Então, eu não conto como soluções distintas, é um múltiplo numérico da outra. No entanto, seno x e cosseno x, eu não obtenho um do outro multiplicando por uma constante. Então, linearmente independente, quando eu tenho duas funções, a gente tem várias para ver que são linearmente independentes. Seno x, cosseno x. Eu tenho e elevado a 2x, e elevado a 3x. Uma não é um múltiplo numérico da outra, né? X ao quadrado, x ao cubo. Todos exemplos de LI. Eu vou abreviar linearmente independente por LI. Ok? E linearmente dependente. Olha, se eu pego seno de 2x e cosseno x, seno x, estas duas são linearmente independentes? Não. Por quê? Porque seno de 2x é 2 vezes seno x, cosseno x. Então, uma é múltiplo numérico da outra. Então, isso é um exemplo de linearmente dependente. E é muito importante nós termos essa independência linear para poder resolver o problema de valor inicial. Vamos dar uma olhadinha no problema de valor inicial. Senão a gente não encontra as constantes C0, C1 e C2. Então, se eu tenho uma solução, então vamos pegar uma solução de uma EDO de ordem 2. Então, essa solução de uma EDO de ordem 2, assim, LY igual a 0, homogênea. Então, a solução pode ser escrita como C1Y1, C2Y2. E eu tenho dados iniciais. Suponha que os meus dados iniciais sejam Y de A igual a B1, igual a B0, Y' de A igual a B1. Quero resolver. O que eu faço? Substituo na solução. Então, eu sei que y de x é C1 y1 de x mais C2 y2 de x. Eu vou precisar substituir A em y de x e preciso substituir A no y', que é C1 y' de x mais C2 y2' de x. Eu preciso resolver um sistema para encontrar C1 e C2. E estes são os coeficientes do sistema. Para que eu encontre um único C1 e C2, o que eu tenho que exigir do determinante desses coeficientes? Diferente de zero. Não é? Se o determinante é diferente de zero, eu encontro uma única solução C1 e C2 para esse sistema. Então, eu preciso exigir para encontrar um único par C1, C2, este determinante
Precisa ser diferente de zero. Tá certo? Bom, o que eu sei? Eu sei pelo teorema de existência e unicidade que sempre existe um único C1 e C2, desde que o meu operador, os coeficientes deste operador sejam contínuos. Então, isso é verdade para todo A em I, dentro daquele intervalo I. É que eu só faço referência ao teorema que a gente acabou de escrever. É aquele I. Então, na realidade, para que eu sempre encontre um único C1 e C2, este determinante tem que ser diferente de zero para todo x em I. Não só A, mas para todo x em I, porque eu posso considerar o problema de valor inicial para qualquer x em I, para qualquer A em I, tá bom? Muito bem, este determinante tem um nome especial devido ao matemático polonês Wronski, é conhecido como Wronskiano. Tá? Então, isto é o Wronskiano de Y1, Y2, calculado no ponto A. Porque esse Wronskiano pode ser calculado em qualquer ponto X, não precisa ser só no A. E é interessante observar que se duas funções são linearmente dependentes, veja, eu não quero linearmente dependentes. Se elas são linearmente dependentes, eu jamais vou conseguir isto. Vai sempre ser zero. Por isso que eu preciso, para a minha solução geral, linearmente independentes. Senão este Wronskiano é sempre zero. Quer ver? Vamos fazer essa continha para duas funções. Então, vejamos. Pegue duas funções quaisquer. Sejam f de x e g de x, que é um múltiplo numérico de f de x. Portanto, pelo que eu acabei de falar, elas são linearmente dependentes. Isto é, f e g são linearmente dependentes. Vamos calcular o Wronskiano dessas duas funções? Então, eu tenho f de x e kf de x. São as minhas duas funções. E agora as suas derivadas. Isto é como eu defino o Wronskiano. Quanto que é esse determinante de f, kf em qualquer x? Eu multiplico f de x vezes kf' menos kf, f'. Então, isso dá zero. F vezes kf' menos kf, f' igual a zero. Essa continha mostra que, dadas duas funções linearmente dependentes, o Wronskiano é sempre zero. Então, na solução geral da homogênea, eu não posso ter funções linearmente dependentes. Eu preciso buscar linearmente independentes. Senão, eu não resolvo o meu problema de valor inicial. Tá certo? Então, isso vem de sistemas lineares, resolução de sistemas lineares. Ok. Então, o que significa, isso para a ordem 2, mas o que significa linearmente independente para mais funções? Então, a definição para linearmente independente para N funções é a seguinte. Então, a definição, eu digo que F1, F2, Fn
são linearmente independentes. Se C1, F1 mais C2, F2, eu pego a combinação linear igual a zero, essa soma, essa combinação linear só pode ser zero se todos os CIs forem zero, para todo I. Para todo I, tá? Caso contrário, elas são linearmente dependentes. Caso contrário, são ditas linearmente dependentes. Vamos ver alguns exemplos. Aqui mesmo. Se eu pego, olhem só, se eu pego seno de 2x, coloco um coeficiente C1, mais outro coeficiente C2, cosseno de x, seno de x, igual a zero. Obviamente, se C1 e C2 são zero, eu obtenho zero. Mas existe algum outro par C1 e C2 diferente de zero que zera esta soma? Existe, né? Se eu escolho, por exemplo, C1, eu posso escolher C1 igual a 1 e C2 igual a menos 2. Zerei esta soma? Zerei. Então, são linearmente independentes ou dependentes. Porque para ser linearmente independente, o único jeito da soma ser zero é que todos os coeficientes sejam zero. E aqui eu consigo zerar sem que os coeficientes sejam todos zero. Aqui eu consigo que esta soma seja zero com esta escolha de coeficientes. Porque isto é 2 seno x cosseno x menos 2 cosseno x seno x. Zerou. Tá certo? Mas vejam, isso de ficar procurando, será que existe coeficiente? Imagina trabalhar com 3, com 4, com 5 funções. Então, o Wronskiano é muito útil para isso. Porque nós vamos ver que o Wronskiano de funções que são linearmente dependentes, esse resultado se generaliza, nós temos que é sempre zero. Então, eu já sei, linearmente independente, o Wronskiano dá zero. Então, eu tenho esse teorema que diz se F1, Fn são linearmente dependentes, isso implica que o Wronskiano... E quem que é o Wronskiano de N funções? Nós vimos de duas. O Wronskiano de N funções é escrever as N funções na primeira linha do determinante, escrever a derivada primeira na segunda linha e na enésima linha escrever a derivada N menos 1. Então, é justamente se estas funções são linearmente dependentes, esse Wronskiano é igual a zero. Ok? Muito bem. Agora, o que acontece é que a recíproca não é verdadeira, em geral, para funções quaisquer. Se eu tenho que
o Wronskiano é igual a zero, não é verdade para funções quaisquer que as funções sejam linearmente independentes. Tá? Então, observação. Para funções quaisquer, eu ressalto aqui quaisquer, porque o que me interessa na realidade são soluções. Mas para funções quaisquer, a recíproca é falsa. Ou seja, o que isso significa? Que se eu pego o Wronskiano, por exemplo, de duas funções, não implica que são linearmente dependentes. Eu vou passar um exercício para vocês checarem essa recíproca. Olhem para a função f1 igual a x e f2 igual a módulo de x. Vocês vão verificar, e aí tem que dividir nos dois casos, x positivo e x negativo, que o Wronskiano destas duas funções dá zero. E, no entanto, elas são linearmente independentes. Não existe um único múltiplo que eu multiplique x e chegue em módulo de x. Tá certo? Uma não é múltiplo da outra. E, no entanto, o Wronskiano... Então, estas são LI e, no entanto, o Wronskiano dá zero. Tá bom? É um bom exercício para se fazer. É facilzinho de calcular o Wronskiano, porque basta escrever x, x e as suas derivadas. X menos x e suas derivadas. Agora, felizmente, para funções de equações diferenciais, soluções, a recíproca vai ser verdadeira. Então, aí eu tenho um teorema muito interessante para soluções. É o teorema do Wronskiano para soluções. Para soluções. Tá? Então, esse teorema me diz o seguinte. Então, eu tenho aqui a minha solução e sejam y1, yn soluções da homogênea, tá? Então, eu tenho o seguinte resultado. Tudo aqui é em I, tá? I é o do teorema de existência e unicidade. Então, sob aquelas condições, eu tenho se y1, y2, yn são linearmente dependentes, eu já vi que para quaisquer funções, o Wronskiano, em particular para soluções, eu já sei que o Wronskiano é zero. Eu já sabia disso. Isso vale para todo x em I. Para todo x em I. É sempre zero. Segundo, se y1, yn são linearmente independentes, aí eu tenho que o Wronskiano, aqui que é a novidade, o Wronskiano de y1, yn é diferente de zero para todo x em I. Essa que é a novidade para soluções.
Então, sim, se o Wronskiano for diferente de zero, eu garanto a independência linear do meu conjunto de soluções. Então, na realidade, o Wronskiano determina para um conjunto N de soluções se são ou não linearmente independentes. Só existem duas possibilidades, ou é zero, ou é diferente de zero para todo x em i. Para todo x em i. Tá? Vejam, por exemplo, vamos ver alguns exemplos de Wronskiano. Só para não ter que calcular novamente, nós já vimos esta equação e vimos que a solução é C1 cosseno x mais C2 seno x. Então, quando eu calculo o Wronskiano do y1 e do y2, é o determinante, olha aqui, y1, y2. Então, eu calculo o determinante de cosseno x, seno x. Aqui eu ponho as derivadas. Menos seno x, cosseno x. Quanto vale esse determinante? Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, 1. Então, esse determinante vale 1, que é diferente de zero, obviamente, a função constante 1 para todo x real. O nosso intervalo neste exemplo era reais. Então, isso é diferente de zero para todo x em i, que neste exemplo são os reais. Agora, olhem para a equação, o segundo exemplo que eu passei para vocês. Aquele exemplo eu tinha encontrado uma solução geral, C1 x ao quadrado mais C2 x ao cubo. Portanto, esse é o y1 e o y2. Quando eu olho para o Wronskiano, olha só o que eu obtenho. Wronskiano, x ao quadrado, x ao cubo. 2x, 3x ao quadrado. Ótimo. Tenho as soluções, suas derivadas. Calculo esse determinante. Eu tenho 3x à quarta menos 2x à quarta, igual a x. Opa, mas x não zera no zero? Será que tem uma contradição com aquele teorema? Eu não falei que tinha que ser diferente de zero para todo x em i? E no zero isso zera. Tem contradição ou não tem? Não tem, né? Quem é o isso? Quem que é o i para este exemplo que nós vimos? É aberto no zero. Então, o i para este exemplo era de zero a infinito, ou poderia ser considerado de menos infinito a zero, sem incluir o zero. E aí o teorema está válido. Este Wronskiano é diferente de zero para todo x em i. Então, não há contradição. Tá certo? Oi? 3x à quarta menos 2x à quarta. Ah, sim. Obrigada. X à quarta. Isso mesmo. Ok? Então, muito bem. Então, isso é o Wronskiano para soluções. E o Wronskiano, de fato, ele nunca se anula. Nós temos aí, vocês vão ver, a fórmula de Abel para o Wronskiano. Existe uma outra forma de expressar o Wronskiano via a fórmula de Abel. Eu vou deixar isso para
para a próxima aula.